Olá pessoal, tudo bem? No nosso encontro de hoje nós iremos falar sobre o orçamento público, tá? Como surge a figura do orçamento, tá? Então, pessoal, para a gente ter uma ideia inicial, o que é o orçamento? O orçamento nada mais é de um planejamento, tá? Vamos dar um exemplo simples. Quando você vai fazer uma festa, tá? Você tem um recurso, digamos que você dispõe de R$ 5.000 e vai aplicar esse recurso na sua festa. Então você vai fazer um orçamento, em que você vai gastar, que prato você vai servir, que bebidas você vai servir, quantas pessoas você vai convidar, qual o tempo de duração da tua festa, ou seja, você vai orçar aquele evento e vai disponibilizar os R$ 5.000 para gastar no seu evento. Assim é o orçamento público, pessoal. Ou seja, o gestor público ele vai ter este poder de fazer o orçamento junto com sua equipe de gestão, tá? De acordo com as necessidades básicas, tá? Da coletividade, ou seja, da população. Então, quando a gente começa a pensar em orçamento, a gente tem que pensar: quem fiscaliza? Quem administra? Quem regula? Né? Qual é a legislação que estabelece parâmetros? Tem alguma lei? A gente tem que pensar isso. Então, o primeiro passo, ou seja, quem tem esse poder de fiscalizar é o poder legislativo. Tá? Ele exerce essa função de fiscalizar o orçamento. Tá? Ele exerce essa função. Aí a gente tem que pensar que existe uma secretaria, que é a SOF, tá? A SOF, Secretaria Orçamentária Federal, que ela vai fazer o que, pessoal? Ela vai exercer este controle, ela vai acompanhar, tá? Vai acompanhar e vai criar as leis de diretrizes orçamentárias que vai gerir o orçamento. Então a SOF, tá? A Secretaria Orçamentária Federal, ela vai ter essa função, tá? E aí eu tenho que pensar no orçamento dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Aí eu tenho que pensar que a Constituição Federal ela vai dar as atribuições de arrecadação, porque para eu pensar em orçamento, né, eu tenho que estimar receita, que nós vamos estudar no próximo encontro a classificação de receitas e despesas. Mas o orçamento é isso, ele é composto de receitas e despesas, aonde eu arrecado, como eu arrecado e aonde eu vou aplicar, ou seja, aonde eu vou gastar, né, as minhas receitas. Então eu tenho que pensar nisso no meu orçamento, receita e despesa. E quando eu trabalho meu orçamento, pessoal, ou seja, esses componentes, né, eu tenho que trabalhar com estimativa. Vamos pegar um exemplo, uma prefeitura de um determinado município, tá? Ela tem os seus imóveis cadastrados, que vai gerar um IPTU. Então, digamos que ela tenha uma estimativa de 15 milhões de imóveis cadastrados, tá? E ela estima uma receita de arrecadação em cima daqueles imóveis cadastrados. Ela faz o quê? Uma estimativa de receita. E aí eu pergunto aos senhores: todo mundo paga seu IPTU quando recebe? Estimativa é garantia de 100% de arrecadação? Tá, então nós temos que começar a pensar assim, né? Quando a gente começa a pensar nessa estimativa, será que todo mundo paga? Aquelas pessoas que parcelam, será que elas conseguem pagar todas as parcelas? Então, pessoal, essa prefeitura, ela faz o orçamento, ou seja, uma estimativa, e cria as despesas dela, e cria estratégia, claro, para receber, né? Exatamente. Ou seja, então assim é composto o orçamento, tá? Assim é composto através da arrecadação, tá? E aí a Constituição Federal, tá? Ela dá o quê? A competência para tributar, tá? Ela atribui competência ao município, competência ao Estado, competência à União. Então, cada encargo, aliás, cada imposto vai competir,
vai competir ao município, ao estado, compete a eles, à União, tá? Esse poder de tributar, tá? Essas competências. Então isso vai compor o nosso orçamento, tá, pessoal? Nos nossos próximos encontros, nós iremos falar no PPA, que é o Plano Plurianual, tá? Como é que esse orçamento é trabalhado para 4 anos, para cada gestor. Nós vamos trabalhar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Vamos trabalhar a LOA, a Lei Orçamentária Anual, tá? Então nós temos que ter essa percepção que o orçamento, pessoal, ele visa trabalhar os programas de governo, ele visa trabalhar as perspectivas de atender as necessidades da população. Quando a gente começa, e aí a gente vai ter que pensar nas funções, né, do orçamento, como é que ele funciona, se ele tem esse monitoramento, tá, como ele é acompanhado, tá? Já antecipo para vocês que nós temos uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101/00, tá? Que esta lei atribui responsabilidade ao gestor pela má aplicação do recurso público, tá? Então o orçamento é uma peça, meus queridos, que ele precisa ser bem elaborado, tá? Ele precisa ser bem elaborado para que os serviços públicos cheguem de maneira eficiente aos usuários do mesmo. Então nós temos que pensar nisso, tá? Não é só pegar números lá, eu penso em arrecadar isso, uma parte vai para cá, outra parte vai para lá. Eles têm que pensar em programas e que se atinjam as metas, tá? Em programas em que se consigam trabalhar em prol da sociedade, tá? Programas de saúde, de educação, de transporte, moradia, ou seja, proporcionar o bem-estar à sociedade. Então, quando a gente começa a falar, a pensar em orçamento, ele é isto, tá? O orçamento, ele tem essa função, ou seja, aí eu tenho que monitorar, pessoal. Aí o gestor, ele tem que acompanhar, tá? Quando eu falo gestor, estou falando do prefeito na esfera municipal, do governador na esfera estadual, do presidente, tá? Na esfera federal, ou seja, para isso, esses gestores, quando chegam para assumir seus cargos, eles trazem uma equipe, tá? Ou seja, os governadores, eles nomeiam seus secretários, né? Delegam responsabilidade, secretário do meio ambiente, secretário da educação, secretário da saúde, secretário de transporte, planejamento, assim como o presidente, né? E compõe a equipe de ministros dele, ou seja, a equipe de trabalho, que é para pensar, tá, pessoal, em prol da população. Então o orçamento é isto, ou seja, é um plano, claro, é um planejamento, tá? Onde nós vamos trabalhar receitas com estimativas de arrecadação, tá? E aonde vai ser aplicada as estratégias de aplicação, tá? Ou seja, são as despesas, tá? Dos serviços, tá? Como é que vai funcionar, a quem vai atender, que nós já falamos que é a sociedade. Então, o serviço público, tá? Nós precisamos, em outros encontros, nós vamos trabalhar bem isso, tá? Como é que ele funciona, a quem ele atende, que estratégia devemos usar, tá? Então, quando a gente começa a pensar em orçamento, nós temos que pensar como é que isso é planejado, tá? Da onde são captados esses recursos, como é que essas receitas ingressam nos cofres públicos, como elas são distribuídas, como elas são classificadas, tá, meus queridos? Então, o que nós tínhamos hoje, no nosso encontro de hoje, para falar sobre o orçamento, né, dar esta prévia, o que é o orçamento público, quem fiscaliza, como ele funciona, tá? No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar as funções econômicas do Estado, tá? Ou seja, função alocativa, função distributiva, tá? Função reguladora, tá? Vamos trabalhar como é que funciona isso, vamos começar a trabalhar o PPA, a LDO, a LOA, certo, meus queridos? Então, até o nosso próximo encontro e a gente se
ver por lá. Um grande abraço.